Bom dia, seja bem-vindo a mais um EBD. Hoje nós estamos na lição 17, a espiritualidade frutífera, que é a última dimensão da construção de uma espiritualidade saudável, sadia, como nós tanto temos conversado. Nós já discutimos a espiritualidade consciente, a espiritualidade ajudadora, a comunitária e a amorosa. E para finalizar, vamos falar sobre a edificação da igreja, num texto do apóstolo Paulo, sobre um dos assuntos mais polêmicos e que mais trazem diferenças e às vezes até divisões entre nós os evangélicos, o dom de línguas. Para introduzir o capítulo, o pastor Ed René Kivitz nos traz uma história alusiva. Ele conta que um missionário conheceu e começou a trabalhar com uma comunidade indígena. Após 30 anos de relação, o líder deles então ganhou a confiança necessária para mostrar a ele o animal mais exótico, mais estranho, mais raro que a sua comunidade tinha encontrado. Entrando no ambiente, ele se deparou com um relógio de pulso. Exatamente assim é a nossa vida se a gente não consegue compreender a finalidade, a vocação para o que viemos e o que vamos fazer com ela. Com os dons funciona da mesma forma. Se você não sabe que dom você tem, ou se você desconhece a forma como utilizá-lo, o que o caracteriza, o que ele representa, provavelmente você não vai usufruir do benefício de ter recebido um dom. Você vai utilizá-lo de forma errada, exatamente como o pastor Ed René Kivitz traz no seu capítulo. Ele diz assim: se você não sabe para que serve uma coisa, ou não vai utilizá-la, ou bem, provavelmente, vai utilizá-la de maneira errada, isso vale tanto para um alfinete quanto para um computador de última geração, vale também para os dons espirituais. Uma igreja que não sabe qual a função dos dons vai envolver-se em sérias complicações, quer pelo mau uso deles, quer pelo fato de deixá-los na prateleira, ou, como a parábola vai nos dizer, enterrar os dons, não dar qualquer tipo de utilidade para eles. Para isso, nós não precisamos revisar princípios básicos dos dons. O primeiro é compreender como é que os dons são distribuídos. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que distribui os dons na igreja. E nós já conversamos aqui que Deus não inviabiliza a nossa identidade, a forma individual como somos. Muito pelo contrário, ele utiliza a nossa individualidade, a nossa essência na distribuição dos dons. Depois, os dons são para ser usados no corpo. E com que finalidade? Com a edificação do corpo. Na segunda parte do capítulo, eu vou ler um versículo para os irmãos. Ele vai falar sobre a necessidade de nós entendermos que a nossa espiritualidade precisa ser frutífera, porque a igreja precisa ser edificada. Diz assim a palavra: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Todos do corpo devem estar envolvidos no processo da edificação da igreja. Todos são importantes para edificar. Tem um que fala melhor, mas tem outro que experimenta a sua espiritualidade no cotidiano. E tem tantos testemunhos para contar que edificam a igreja. Cada um de nós, cada um na sua individualidade, acrescenta para a edificação da igreja. E é por isso mesmo que o Espírito Santo de Deus concede dons e concede dons distintos.
Eu já falei isso aqui em uma outra lição. Há uma música do cancioneiro popular que se chama Se Todos Fossem no Mundo Iguais a Você. Se todos fossem no mundo igual a mim, seria bem chato. Porque é exatamente a diversidade, a diferença, as formas diferentes de pensar, de enxergar o mundo. Imagina se o mundo fosse todo mundo fosse igual a mim e eu fosse uma pessoa muito pessimista. Então, o mundo teria uma visão muito pessimista. Mas imagina se todo mundo é igual a mim e eu sou muito fora da caixinha, fora da realidade. A situação está muito séria e eu não quero entender a seriedade da situação. Então, as pessoas não iam poder se proteger, criar procedimentos de segurança. É a diversidade que traz a beleza do corpo. E é por isso que o Espírito Santo concede diferentes dons. E consegue diferentes dons a nós porque estar em Cristo não anula a nossa identidade. Nós já discutimos isso em uma outra lição aqui também desse livro, que o Espírito Santo, estar submisso a Cristo, não destrói a nossa identidade. Muito pelo contrário, Cristo nos encontra na nossa individualidade, conversa conosco de forma individual. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e nos deu livre acesso ao Pai, para que individualmente, diferente do que acontecia no Antigo Testamento, que a comunidade prestava culto como um corpo só, o sacerdote entrava para fazer a oferenda do povo sozinho. Agora nós temos livre acesso ao Pai. Cada um é sacerdote. Cada um de nós é responsável pelo desenvolvimento da nossa espiritualidade, da nossa vida espiritual. E é por isso, enxergando a nossa individualidade, que o Espírito Santo de Deus nos concede dons e distintos dons, porque se todo mundo só sabe ensinar, quem é que vai aconselhar? Quem é que vai orar? Quem é que vai acolher? Quem é que vai ter aquele dom especial de olhar para a pessoa que não confessa, não fala, tem vergonha de dizer a sua necessidade, de dizer assim, eu acho que fulano está precisando de um remédio, eu acho que ele está precisando de uma ajuda. Se a gente tem um único dom distribuído, o dom da profecia, ou o dom do pastorado, ou o dom da diaconia, então o nosso corpo ele se torna monótono. É como um corpo só ter um órgão. Se você só pulsa sangue, você vai, como o coração, você vai pulsar sangue para onde? Ou se você pensa, mas você não tem pés para te levar para onde você quer, como é que vai ser o funcionamento desse cérebro? É essa diversidade que nos faz um corpo tão bonito. E para que a gente exerça os nossos dons, a gente, como já falamos na espiritualidade comunitária, a gente precisa estar dentro da comunidade. Olha como é importante estar numa igreja local. Nesse momento de pandemia, 2 comportamentos se desenvolveram. Um foi o das pessoas que disseram, é tão confortável congregar em casa, quando os cultos retornarem eu não quero mais ir, eu quero ficar aqui na minha casinha mesmo. Outros disseram, que saudade, eu quero que volte logo, 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 logo. Mas assim, pode ser que o momento de pandemia seja um divisor de águas no conceito do que é igreja para as pessoas. E nós temos falado muito isso, muito, até nessas discussões de lei. A igreja não fechou. Os nossos cultos não são presenciais, mas a nossa igreja continua viva. Se você faz parte do grupo do WhatsApp da igreja, você sabe disso. Você sabe que tem irmão que perguntou assim, será que tem alguma carona para me levar para vacinar? E algum irmão já levou essa pessoa para vacinar. Nós somos um corpo vivo, que não depende da estrutura do prédio, mas nós precisamos um do outro, nós precisamos dessa comunidade. Eu preciso saber que eu tenho uma comunidade que cuida de mim, que me dá suporte. Isso me faz uma pessoa mais confiante, mais segura.
que se sente mais em paz, porque sabe que se não estiver bem, que se a família faltar, que se a sua rede de apoio faltar, existe a nossa comunidade, existe a igreja, existe o corpo do qual ela faz parte e que dá esse suporte para ela. Agora, viver no corpo e edificar o corpo parte do princípio da mutualidade, que é um conceito que nós já discutimos aqui também. A beleza da diversidade do corpo é que nós somos mutuamente dependentes. Os olhos precisam do cérebro e o cérebro precisa dos olhos. Os olhos precisam das mãos para alcançar aquilo que precisa e as mãos precisam dos pés para levá-los para perto de onde precisa. Os pés precisam do joelho, o joelho precisa do quadril e tudo precisa do fígado, do coração. Nós somos mutuamente dependentes um do outro. E é esse sentido de mútua dependência que nos faz caminhar juntos. Movidos pelo quê? Lembra da lição do domingo passado? Não, do domingo retrasado, né? Domingo passado foi Dia das Mães. Mas nós falamos que é baseado na nossa espiritualidade amorosa, na compreensão do que é Deus, porque Deus é amor. É o amor de Deus que nos acolhe e é o amor que Ele mesmo coloca nos nossos corações que nos faz desenvolver esse sentido de mutualidade. E a gente canta nas músicas, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. É uma musiquinha que a gente canta desde criança. Mas é um princípio tão importante para a construção de uma espiritualidade. É compreender que a finalidade da distribuição dos dons é a edificação desse corpo, é a edificação dessa comunidade. É para que nós possamos viver melhor, viver de forma abundante, mais plena. O exercício da vida cristã é a construção de uma espiritualidade que nos ajude a viver de vida abundante e plena e que promova esse projeto vivífico, salvífico, transformador que Cristo trouxe com ele, que nós dizemos ser as boas novas. As boas novas de Cristo é, através da nossa vida, dizer para as pessoas que existe uma forma diferente de viver, que existe uma forma diferente de conviver. Mas os irmãos devem saber que os nossos irmãos lá em Corinto são os irmãozinhos, que só graça, né, irmãos? Esses irmãos de Corinto estão aqui para nos ensinar muitíssimo. E aí, a última exortação, né, de Paulo fala de um problema que estava acontecendo na igreja e que talvez tenha um pouco com a lição da espiritualidade amorosa. Nós já falamos que os nossos irmãos em Corinto, eles gostavam de estabelecer hierarquias. Eles gostavam de estar associados em grupo para que um grupo disputasse ser melhor do que o outro. E começou então um grande movimento, um grande barulho acerca de um dom específico, mesmo sendo orientados que todos os dons são importantes e sobre todos os dons está o dom do amor. Então começou na igreja de Corinto a manifestação de um dom, que é o dom de línguas. Há uma grande polêmica sobre esse dom, principalmente em religiões tradicionais como nós, os batistas, né? E Paulo, ao escrever esse capítulo, ele entende que há a existência desse dom. Ele legitima a existência desse dom. Por muitos anos eu pensei que Paulo estava sendo assim um pouco irônico, né? É um recurso de linguagem, como que diz assim, tudo bem, se vocês dizem que há dons de língua, então que pelo menos tem alguém que interprete. Mas na verdade, não é sobre isso. Essa exortação de Paulo. Não é se existe ou não existe dom de línguas, se é melhor, se é menor, se ganha uma perspectiva maior de profissão de uma espiritualidade evoluída. Não é sobre isso. O que Paulo nos chama a atenção aqui é que os dons existem para a edificação da igreja.
Se nós pensarmos na trajetória da igreja moderna aqui no Brasil, esse talvez tenha sido o maior ponto divergente que fez com que a igreja se dividisse lá na década de 60. E, na verdade, o dom de línguas ele ganha um novo contorno no Brasil. Como é que eu vou explicar isso para os irmãos? Lá na década de 60, como os irmãos devem saber, houve uma divisão da nossa convenção e nós passamos a ter duas convenções batistas. A Convenção Batista Brasileira, que fazemos parte, e a Convenção Batista Nacional. E eles divergiam sobre alguns pontos. Um deles, inclusive, sobre essa manifestação que naquele tempo chamava-se manifestação do Espírito, que era o dom de línguas. O dom de línguas assumiu um status muito importante, especialmente nas igrejas neopentecostais, porque o movimento neopentecostal ele começou a ganhar força depois desse período histórico em que a Igreja Batista se dividiu. E hoje é muito mais do que a manifestação de um dom. Em algumas comunidades, as pessoas são consideradas mais espirituais ou menos espirituais se eles falam no dom de línguas. É muito complexo, né? Como qualquer dom, talento que a pessoa tenha. A gente vai ver o registro de Paulo, por exemplo, sobre uma menina polêmico também, né? Uma passagem polêmica também, de uma moça que tinha o dom de adivinhação, de adivinhar o futuro, e exploravam monetariamente esse dom que ela tinha, né? Como outros dons também, dom da palavra, o dom de cantar. O dom da língua, ele também vai ganhar um contorno político dentro da igreja. Em algumas comunidades, as pessoas são divididas em mais espirituais ou menos espirituais pela manifestação do dom de língua. Então, nós chegamos num momento na igreja brasileira que a gente não sabe se as pessoas que falam em línguas de fato falam em línguas ou se elas reproduzem o som que elas ouviram e que possivelmente é o dom de falar em línguas. Por quê? Porque se na comunidade dela mais espiritual é falar em línguas, se ela não falar em línguas, ela nunca vai atingir o status de ser uma pessoa na construção da sua santidade, na construção e no desenvolvimento da sua espiritualidade. Os irmãos compreenderam? Então, assim, nós temos vários conceitos de dom de língua. Na Bíblia, o apóstolo Paulo está falando para a comunidade de Corinto e eles estão enfrentando um problema semelhante. As pessoas que falavam em língua se achavam mais espirituais do que as pessoas que não falavam em língua. Mas dentro da trajetória da igreja moderna no Brasil, nós tivemos um momento na nossa denominação, que é a denominação batista, em que houve uma ruptura. Então, nós somos batistas brasileiros e batistas nacionais nessa ruptura. Um ponto de divergência era algumas manifestações ditas como a manifestação do Espírito, dentre elas o falar em língua. Depois dessa sessão, houve um movimento muito forte de surgimento de igrejas neopentecostais. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a Assembleia de Deus veio dos batistas, né? Algumas religiões neopentecostais vêm da Convenção Batista, né? Dessas divergências que foram surgindo no meio do caminho. E eu não estou falando sobre a Assembleia de Deus, não. Estou falando que uma grande parte dos grupos neopentecostais consideram o dom de línguas um dom importante, né? de manifestação da construção da espiritualidade. Mas nós chegamos num momento no Brasil que nós não sabemos se de verdade, quando a pessoa está falando em línguas, ela está de fato falando em línguas, ela recebeu um dom e ela está falando em línguas. Ou se aquela comunidade considera esse dom um dom elevado espiritualmente e as pessoas naturalmente reproduzem aquele comportamento, o que é uma coisa muito comum. Então, por exemplo, o nosso código de vestimenta, né? É diferente, é visível no final do culto ali em Pau da Lima, que vem vários irmãos de várias igrejas e às vezes pela roupa que ele está usando ou pela forma como ele segura a Bíblia, você consegue identificar de que culto foi que ele saiu.
A gente até tem umas brincadeiras sobre isso, né? Internas. Nós fazemos algumas, às vezes a gente usa isso nas nossas dramatizações. A gente sabe, existe um código de vestimenta. Então a gente olha e diz, eu acho que aquela irmã é batista. Eu acho que aquela irmã é metodista. Eu acho que aquele irmão é assembleano. Eu acho que ele é da quadrangular. Eu acho que é da igreja do véu. Eu acho que é Deus é amor, eu acho que é de tal, pelo código de vestimenta. Porque é um movimento natural. Você entra numa igreja, você entra num grupo, né? E é natural que você vá se aclimatando, que o seu comportamento, que as palavras que você usa, e não é só na igreja, né? É diferente o uso de palavras de uma pessoa que trabalha numa escola, de uma pessoa que trabalha num hospital e de uma pessoa que é policial. Nós usamos termos diferentes. As nossas profissões nos levam a situações em que nós falamos mais uma palavra ou menos uma palavra, né? Ou a nossa própria comunidade. Então, a forma como um baiano fala, as expressões que um baiano fala, é diferente da forma como um mineiro fala. O meu irmão, que mora em Amargosa, a universidade dele recebeu muitos mineiros. E eles conversando, eu fico assim, meu Deus, é outro idioma, tem palavra que eu não entendo, a forma como eles falam, você não entende. O que ele falou mesmo? Um cotô, com que você tá, e aí você fica assim, porque é comum você estar dentro de uma estrutura social, cultural, e você reproduzir. E aí irmãos, é uma percepção minha, tá? O que eu vejo hoje é que falar em línguas, às vezes, é muito mais parte de um comportamento social de um grupo do que a revelação de um dom. O que Paulo vai dizer Paulo já falou em nome do Deus desconhecido, né? Nós já falamos sobre isso também. Paulo vai dizer sim, talvez o dom de línguas seja um dom de línguas legítimo. Mas o importante nesse capítulo não é se existe dom de línguas ou se não existe dom de línguas. O importante nesse capítulo é nós entendermos que os dons existem para a edificação da igreja. Então, assim, o que é edificar? Ou como edificar a igreja? Eu posso edificar a igreja através de uma ministração, eu posso edificar a igreja através do meu comportamento, do meu exemplo, eu posso edificar a igreja através do meu testemunho, através do meu proceder. Existem várias formas de edificar a igreja. Com relação aos dois dons, e aí Paulo vai dizer assim, gostaria que todos vocês falassem em línguas. Por quê? Porque uma grande parte dos nossos irmãos em Coríntios estavam fazendo, então, uma hierarquização dos dons. É mais espiritual quem fala em línguas, depois quem faz profecias, depois quem tem o dom do pastorado, depois do dom do ensino, depois do dom da diaconia, né? Eles estavam começando a fazer essa hierarquização. Então, assim, se é para todo mundo ser o melhor, eu queria que todos vocês falassem línguas. Mas eu prefiro que vocês profetizem. E aí Paulo vai dizer o seguinte, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Mas, Yumi, você está falando que o povo estava hierarquizando os dons. E aí Paulo vai dizer assim, um é maior do que o outro. Observe qual é a tese de Paulo. O maior dom, ou o dom que deve estar em mais evidência, é o dom que mais edifica a igreja. Então, quando ele diz assim, o dom da profecia é maior do que o dom de línguas, ele quer dizer, é mais importante os dons que edificam a igreja do que o dom que edifica só a você mesmo. Quando você está falando em línguas, você está falando o que e para quem? A edificação através do discurso é uma edificação que comunica a palavra para a linguagem das pessoas. E aí eu volto para um episódio que aconteceu lá em Atos. O que aconteceu em Atos? Os discípulos começaram a falar e eles falavam num idioma não inteligível. E cada pessoa que escutava, era uma cidade cosmopolita também, escutava no seu próprio idioma. É como se você chegasse ali no Pelourinho, no período das férias,
chegasse ali naquele pelourinho cheio de turista, e tem suíço, tem argentino, tem chinês, tem americano, você falasse e cada um entendesse na sua língua. O americano escutasse inglês, o argentino escutasse espanhol, o chinês escutasse em mandarim ou cantonês, o suíço, eu nem sei que língua fala na Suíça, mas eu acho que é suíço. Então, cada um escutasse no seu próprio idioma. Esse é um dom que edifica, porque é o dom que está transmitindo a palavra, comunicando as boas novas, comunicando o evangelho às pessoas. Ou o dom de língua, que é comunicar na língua espiritual uma palavra. E aí, o apóstolo Paulo vai condicionar o dom de língua para que ele seja edificante. Ele diz assim: se está falando em língua, tem que haver um intérprete. Porque olha quando a gente não sabe os nossos princípios, como a gente pode ser facilmente confundido. Qual é o princípio dos dons que a Bíblia nos diz? Que os dons são distribuídos pelo Espírito, da forma que o Espírito quer para nossa edificação. Então, interpretar é tornar o dom edificante. E aí tem a palavra profecia, aqui também. E qual é o dom da profecia mesmo, Yumi? Porque tem a profecia e tem a profetada, né? E aí, quando a gente lê o versículo do slide anterior, ele diz: cada um de vocês que vem para as celebrações, vem com um salmo, vem com uma palavra, vem com uma profecia, e todos devem ser para a edificação da igreja. Então, a profecia não é só prever o futuro, no sentido de prever o futuro, mas a profecia de utilizar-se da palavra para falar, para dizer algo à igreja, para edificar a igreja. E aí, o pastor Ed Renekiewicz continua na explanação desse capítulo, fazendo a gente compreender o que de verdade é importante nesse capítulo. A gente, às vezes, esvazia um assunto porque a gente discute a coisa errada. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes, a gente discute quem é que deve distribuir a ceia. Se é irmão fulano que tem mais tempo, irmão fulano que entrou agora na igreja, irmão fulano não é casado, irmão fulano é casado. E a gente perde a grande discussão que é: temos que fazer a ceia. Qual é o sentido da ceia? Nós temos ensinado qual é o sentido da ceia? O que é que ela traz para a nossa lembrança? Qual é o rito? Qual é o memorial que ela traz para a nossa vida? Às vezes a gente perde a discussão porque a gente perde o sentido da discussão porque a gente discute o tema errado. E é isso que o pastor Ed Renekiewicz está chamando a atenção. Esse capítulo não é sobre o dom de línguas. Esse capítulo não é sobre a hierarquia dos dons, o dom que é melhor, o dom que é pior, até porque Paulo já foi muito claro. O caminho excelente é o amor, o dom supremo é o amor. O amor lança fora todo medo. Ele vai ter outra palavra que ele vai dizer isso. O amor é o dom supremo. É o amor que nos faz exercitar os dons dentro da comunidade. É o amor que faz com que pessoas diferentes, com dons diferentes, histórias de vida diferentes, convivam na mesma comunidade, mutuamente dependentes, ajudando-se mutuamente, com esse sentimento de pertencimento desta comunidade. De entender, quando eu digo assim, eu sou proclamação. Quando eu faço essa declaração, eu sou proclamação, eu estou dizendo do meu sentimento de pertencer àquela comunidade, de entender que eu sou corresponsável por essa comunidade. E aí ele vai dizer: vocês estão discutindo a coisa errada. Não é sobre falar em língua ou não falar em língua, é sobre qual a finalidade dos dons.
Por que que eles existem na igreja? E eles existem para edificação. E ele vai dizer assim: a reflexão crítica é essencial no processo de edificação da igreja. E é o que nós temos feito todo este livro. Uma reflexão crítica, inclusive, sobre os conceitos que nós somos ensinados desde o início. Quantas coisas nós já desconstruímos, reconstruímos a partir da leitura sóbria da palavra de Deus. Nós não falamos nenhuma heresia aqui, não falamos nada contra a Bíblia, mas nós temos compreendido de forma mais sóbria, com mais serenidade, numa postura mais crítica, o livro de Coríntios, o que ele quer nos dizer. Nós discutimos, por exemplo, sobre aquele termo, examine-se o homem a si mesmo. Não é? Quantos crentes têm medo de ocupar um lugar que é deles na mesa de Deus por causa desse versículo e por causa de tantas coisas que foram nos ensinadas nesse versículo. E a gente tem desconstruído, reconstruído. Então, essa reflexão crítica, esse olhar para dentro, para ver o que é de Jesus, o que é que vem de Deus, o que é doutrina sã e o que é comportamento humano, o que é expectativa social na construção dessa minha espiritualidade, o que de verdade é bíblico e o que é uma coisa que nós só acordamos enquanto sociedade. Nós precisamos dessa reflexão crítica o tempo todo se a gente quer construir uma espiritualidade saudável. Porque, irmãos, é um processo e todo processo é trabalhoso. Então, é muito mais fácil eu imitar um comportamento, ter o que a sociedade entende que seja uma manifestação de uma espiritualidade, seja no tamanho da minha roupa, seja com a palavra que eu falo ou que eu não falo, o tamanho do meu cabelo, se eu uso brinco ou se eu não uso, se eu uso batom ou se eu não uso. É muito mais fácil ir por esse caminho do que fazer o trabalho difícil mesmo, de olhar para dentro, de deixar o Espírito Santo te corrigir, de deixar o Espírito Santo revelar o que você precisa mudar. É muito mais difícil essa reflexão crítica sobre a construção da nossa espiritualidade. Não adianta eu ter o cabelo grande, não usar batom, não usar brinco, se eu odeio meu irmão, se eu não colaboro com a edificação da minha comunidade. E é por isso que tem tanta gente sofrendo, porque tinha um entendimento de que ser igreja era ir aos cultos. Então, não ter esse espaço físico para ela ir e consumir um culto, não é? Avaliar como é que foi o louvor, como é que foi a palavra do pastor, tem trazido um sofrimento para ela, porque ela não entende esse pertencimento à comunidade. E quando eu pertenço à comunidade, templo aberto, templo fechado, a igreja continua viva. E aí Paulo vai trazer essa palavra. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Como? Será como você lançar palavras ao vento. Então, a gente precisa dessa reflexão crítica. E às vezes, prestem bastante atenção, ela está falando em português, mas ela não está falando nada que tenha relação com a Bíblia. E você está comendo palha. Você é um rebanho de Cristo comendo palha, comendo um alimento que não te nutre. Então a gente precisa usar a mente para refletir, permitir. A Bíblia diz que Paulo roga que a gente tenha uma mentalidade diferente. A gente precisa decodificar essa mensagem. Essa mensagem precisa ser decodificada, fazer sentido, edificar a igreja. E se ela vier numa língua que nós não conhecemos, ela precisa ser interpretada. Agora, olha aqui o grande diferencial da espiritualidade frutífera. Você é ativo na compreensão e na apreensão da palavra.
E é isso, às vezes, irmãos, que nos leva para lugares onde nós somos enganados. É porque a gente não quer ter trabalho. A gente não quer ter trabalho de ler, a gente não quer ter trabalho de pesquisar, de interpretar, de tirar dúvida. A gente quer sentar, ligar o YouTube e ouvir a palavra de alguém que acha que entende de Bíblia e que está explicando para a gente. E a gente vai consumindo as palavras que a gente quer ouvir. Aí a gente diz, não, a pastor Roberto foi muito duro, eu acho que ele está errado. E aquele pregador que aparece no seu WhatsApp, que está lá no seu YouTube, dizendo só coisas lindas. Aí você vai consumindo. Você não está sendo ativo na compreensão da palavra, nem ativo na apreensão da palavra. Porque às vezes você até ouve tudo. Você compreende o que você ouviu, mas você não põe em prática. Então você não consegue fazer essa reflexão crítica. Porque você nunca faz nada para mudar. E eu não sei se é Einstein. Ou se é Isaac Newton que diz assim: a coisa mais burra é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então, se a gente faz a mesma coisa e quer ter resultados diferentes, a gente não está sendo exatamente uma pessoa inteligente, uma pessoa crítica, uma pessoa reflexiva. E essa postura de reflexão, de ouvir, entender o que ouviu, ir na palavra, buscar referências, saber se é isso mesmo, compreender, mudar de atitude, mudar de procedimento, é que faz com que a igreja seja edificada. Para terminar, o pastor Ed Renekiewicz vai falar para a gente sobre 3 princípios que estabelecem a ordem e o equilíbrio na edificação da igreja. Não é importante se a língua é um dom, se não é um dom, se profecia é um dom, não é um dom. O importante neste capítulo é nós compreendermos que frutificar nos dons do Espírito é desenvolver dons que edifiquem a igreja, que nos edifiquem e que nos ajudem a edificar outros, a edificar a nossa comunidade. Para isso, nós precisamos ter 3 princípios. O primeiro é o princípio da exortação, é saber que edificar, às vezes, é ser exortado, é ser alertado para mudar de comportamento. O segundo é autocontrole, é ter a capacidade de respirar, olhar a situação e dizer concordo com isso, não concordo com isso. E o terceiro é a submissão a Cristo, ao Espírito Santo e à autoridade que eles estabelecem sobre vocês. Se nós não precisássemos de orientação e de ser guiados, não seria distribuído o dom do pastorado na igreja. Já pararam para pensar nisso? Então, as autoridades que são estabelecidas, seja o pastorado, seja a diaconia, elas são autoridades constituídas por Deus para nos ajudar no nosso processo de desenvolvimento de uma espiritualidade saudável. Então, eu sou frutífero quando eu entendo que eu preciso ser exortado, eu não sou perfeito e às vezes eu vou ser exortado. Seja de forma mais contundente, seja só com uma mensagem que eu ouvi do pastor lá no púlpito. Eu preciso ter o autocontrole de não me afastar dessa exortação, mas respirar, olhar para ela com serenidade, para poder discernir o que é para mim, o que não é para mim, o que eu preciso mudar, o que eu já evoluí. E eu preciso me submeter a Cristo, a ação do Espírito Santo e as autoridades espirituais constituídas sobre nossas vidas. Um conselheiro, pastor, os diáconos, eles também nos ajudam na edificação e na consolidação e construção de uma espiritualidade frutífera. Assim sendo, acabamos as 5 dimensões de uma espiritualidade saudável. E eu queria relembrar com vocês. Nós falamos sobre a espiritualidade consciente. Se você não assistiu, volta para essa primeira dimensão, porque ela é importante para que as outras dimensões sejam desenvolvidas. Só quando eu tenho consciência do que é
a dimensão espiritual da minha vida e como ela é importante cuidar dela, é que eu posso desenvolver as outras. Nós falamos sobre a espiritualidade ajudadora, que é exatamente o que é o reino dos céus na terra, o que é a boa nova de Deus e como nós somos mensageiros e agentes dessa boa nova para as pessoas. Falamos sobre a espiritualidade comunitária, como é importante fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, como é importante se sentir parte de um corpo no mundo, o corpo de Cristo. Falamos sobre a espiritualidade amorosa e como nós precisamos rever esse conceito do que é ser amoroso. Está lá na lição 16, que foi no domingo retrasado. Domingo passado foi Dia das Mães e hoje nós concluímos as 5 dimensões da espiritualidade saudável, falando sobre a espiritualidade frutífera. A Bíblia vai falar quais são os frutos do Espírito, mas a gente precisa entender que o conceito que Paulo está trabalhando neste capítulo não é se existe ou não dons de línguas, mas que o mais importante é que os dons existem para que nós possamos edificar a nossa vida e uns aos outros. Que Deus nos abençoe a todos. E eu espero vocês para a última lição deste livro no próximo domingo, a lição 18, e nós vamos encerrar os estudos no livro Nasce uma Igreja, do pastor Ed René Kivitz. Espero todos vocês aqui.